Olá pessoal, estamos de volta. Meu nome é João Batista Amaral, sou professor de matemática do canal Ubizu. Então, na aula de hoje, nós vamos tirar a dúvida, vamos resolver 4 questões do teste final N2 de matemática financeira. São 4 questões enviadas pelo colega Márcio, beleza? Então vamos lá. A primeira questão é o seguinte: o microempresário, dono de uma papelaria, recebeu a proposta de adquirir um ponto de venda em um importante local da sua cidade com valor de R$200 mil. Conforme os cálculos desse empresário, o aumento de suas receitas anuais médias é igual a R$63 mil, ou seja, o fluxo de caixa em 4 anos. E o ponto deve ser vendido no final do 4º ano ao valor de R$120 mil. No entanto, o microempresário tem como referência uma taxa de retorno de 20%, ou seja, a taxa mínima de atratividade de 20%. Considerando o exposto, analise as afirmativas a seguir. O valor presente líquido desse projeto é negativo, em um montante igual a 36.909,72 centavos, assim o projeto deve ser descartado. Se a taxa de retorno ou taxa mínima de atratividade for igual a 15%, contudo, o mais constante, o VPL será igual a 20.133,36. Ou então o VPL desse projeto é igual a 20.960,64 centavos, assim o projeto de investimento é recomendável. Aí, alternativas A, B, C, D e E é o seguinte: é correto afirmar o quê? As alternativas 1 e 3 são corretas, 1 e 2 também, ou apenas A1, ou apenas A3, ou apenas 2 e 3 apenas. Então vamos lá, vamos utilizar o Excel. Então tá aqui, tem aqui uma tabelinha: investimento, fluxo de caixa primeiro, segundo, terceiro e 4º ano, taxa mínima de atratividade 20%, aqui o VPL está negativo, que é o investimento que eu fiz de 200 mil, então fica como negativo, que está saindo do meu caixa, não está entrando. Então a taxa interna de retorno, não sei ainda, não tem um fluxo de caixa aqui. Então vamos lá, primeiro ano, vamos colocar o fluxo de caixa, pelo enunciado da questão, R$63 mil. Primeiro ano, R$63 mil, a taxa interna de retorno está menos 68,50, e aqui já é no primeiro ano. O VPL menos valor presente líquido menos 47.500, tendo prejuízo ainda. Então no segundo ano mais 63 mil, fluxo de caixa positivo, porque a venda entrou do caixa. Então tem um VPL de 103 mil já, e a taxa interna de retorno de menos 25,96%, claro, tendo como uma taxa mínima de atratividade 20%. Então no terceiro ano mais 63 mil, há uma melhora aí, o prejuízo já é menor, e a taxa interna de retorno de menos 2,78%. E agora no 4º ano, além do ter o fluxo de 63 mil, eu vendo ponto de 120, por 120 mil, então é 183 mil reais, certo? Ou seja, no 4º ano, vou ter um valor presente líquido de 20.960,65 centavos e uma taxa interna de retorno de 24,51%. Como a taxa interna de retorno é muito maior do que a taxa mínima de atratividade, então esse investimento vai me dar um retorno positivo, beleza? Então observe que se a taxa de retorno for igual a 15%, contudo mais constante, ou seja, os fluxos de caixa no final vender o ponto por 120 mil, vai me dar 183 mil. Será que o VPL vai ser igual a 20 mil? Vamos ver. Então, vamos colocar aqui a taxa mínima de atratividade de 15%. Ou seja, o VPL não é aquele valor lá, 30. O VPL não seria 20.136, seria 48 mil. Então essa afirmativa aí não é verdadeira. E com a taxa mínima de atratividade de 20%, o VPL é 20.960,65 centavos, ou seja, a diferença aqui de 1 centavo a gente pode considerar, ou seja, apenas a afirmativa 3 é verdadeira, ou seja, letra D. Beleza? Então vamos para a questão número 2, que seria a questão 4. Ok? Questão 4. Então vamos lá. Essa questão aqui. Então vamos olhar aqui. Vamos fazer as continhas aqui. Então vamos lá. Um jovem casal juntou suas economias acumuladas ao longo de alguns anos de relacionamento. Deu entrada em uma casa cujo valor do mercado em agosto de 2019
era 400 mil. Como não dispõe do valor total, iniciou uma poupança com valor de 50 mil reais em agosto de 2016. Suponha que o casal conseguiu uma rentabilidade de 0,8% ao mês, né, composto ao longo de 36 meses. No instante de fechar o contrato, conseguiu integrar mais 18 mil reais ao valor da entrada, que foi obtido com a venda de férias e o adiantamento do 13º salário em uma multa rescisória. O restante do valor, ou seja, deu a entrada, diminui do valor da casa, né? Um exemplo, a entrada foi de 50 mil, ele financiou 250 mil, o restante foi financiado com 1,5% e quitação de 240 meses. Assinala a alternativa que indica o valor da parcela mensal mais próximo possível, né? Que vai depender da gente utilizar a quantidade de casas decimais. Então, primeiramente, vamos fazer na calculadora aqui esse investimento aqui de 50 mil, né, com a rentabilidade de 0,8%. Então, seria o seguinte. Então, 0,8%, né, a rentabilidade. Então, 1,08% elevado a 36, que é juros composto, não é isso? Elevado a 36, vai dar quanto? Vai dar 1,33222. Vou considerar apenas as duas casas decimais. Então, vou ficar apenas com 1,33, ou seja, é como se eu tivesse multiplicado o valor que eu investi, que eu apliquei de 50 mil, né, tendo um retorno de 0,8% ao mês ao juro composto durante 36 meses. E daria um retorno de 33%, né? Ou seja, 33% de 50 mil. Então, vou multiplicar tudo isso aqui por 50 mil. Ou seja, eu receberia 66.500 no final desses 36 meses e colocaria mais 18 mil, que foi quando eu vendi as férias, 13º salário e multa rescisória. Mais 18 mil. E dei entrada na casa. Ou seja, 84.500. Ou seja, como a casa vale 300 mil, aí menos 84.500. Ok? Ou seja, eu vou apenas financiar R$215.500, né, utilizando a tabela Price, aos juros de 1,5% durante 240 meses. Na tabela Price, a parcela tem o mesmo valor, contanto que vai aumentando na tabela Price a amortização e o juros vai diminuindo. Beleza? Eu pago menos juros e vou amortizando cada vez mais, ou seja, diminuindo a minha dívida cada vez mais, digamos assim, rápido. Ok? No caso da amortização. Então vamos utilizar aqui no caso o Excel, ok? Tem uma função lá, função pagamento, ou então você utiliza aqui, ó, essa fórmula aqui, ó. O valor da parcela é igual ao valor presente, que seria a diferença entre os 84.500 que eu dei entrada e os 300 mil. Você multiplica isso aqui por 1 mais a taxa de juros, que é 1,5%, soma, né? Que vai dar 1,015 elevado a 240 vezes a taxa de juros, na forma decimal, dividido por 1 mais a taxa de juros, elevado a 240 menos 1. Que você vai obter esse valor aqui da parcela, ou seja, utilizando a função pagamento, que seria 0,015, ou seja, 1,5%, durante 240 meses, né? E o valor financiado, R$215.500, que vai nos dar R$3.325,84. Está negativo porque eu estou pagando, estou fazendo o fluxo de caixa negativo, saindo da minha mão, indo para a mão da financeira. Beleza? Então, o valor da minha parcela seria R$3.325,84 aproximadamente. Então, seria na questão 4, seria mais próxima a letra C. Ok, pessoal? Então, seria a alternativa correta, a letra C, R$3.324. Então, vamos para a próxima questão. Dúvidas ou sugestões, coloque aí no comentário do vídeo. Vamos para a questão 7 agora, né? Que seria essa daqui, ó. Questão 7. Considera uma pessoa física contratou a juros simples com um amigo um crédito no valor de R$1.500 para pagar alguns impostos que estavam em atraso na prefeitura. Quem é que não faz isso hoje em dia? O acordo celebrado envolve o pagamento de 15 parcelas, né, iguais em valor, que gera um saldo total a pagar no valor de R$2.400. Portanto, um valor de juros igual a 900. Assinala a alternativa que indica a taxa de juros desse empréstimo. Como os juros é simples, então está fácil, né? Juros simples está fácil. A gente já sabe que é R$900 de juros, né? Então a gente pegou
R$ 1.500, pagou R$ 900 de juros em 15 parcelas, ok? Então vamos lá, ou seja, no período de 15, né? Então vamos utilizar aqui, ou você utiliza a questão certa aqui, ou utiliza essa fórmula aqui, ó, a taxa que você quer encontrar, que é igual aqui em juros, você sabe quanto é que é, 900, dividido pelo capital, 1.500 vezes 15, né? Que é o período. Então vamos lá. Quanto é o capital? 1.500. Quanto é os juros? 900. E agora eu vou jogar o período para me obter a taxa. Então, taxa, período 15, a taxa é de 4%. Pronto. Alternativa correta. Letra E, 4%. Beleza, pessoal? Bastante simples essa questão aí. Então, questão de juros simples. E agora a questão de número 10, ou seja, a última questão de número 10. Então, pessoal, a última questão 10, supõe que uma empresa espera obter fluxo de caixa ao longo de 4 meses com valores iguais a 14 mil, 16 mil, 12 mil e 15 mil, né? Assim, a empresa deseja avaliar a possibilidade de contratar um crédito para investir mediante essa expectativa de fluxo de caixa. Supondo uma taxa interna de retorno de 5%, assinala a alternativa que indica o montante que a empresa pode contratar para viabilizar o investimento sem comprometer seu regime de caixa, beleza? Então aqui é o seguinte, nós temos os fluxos de caixa e temos a taxa interna de retorno. Então eu tenho que saber qual o maior valor que eu tenho, que eu posso investir, certo? Para obter esse retorno aqui de 5%, essa taxa interna de retorno, mediante esses fluxos. Que é diferente, né? Eu fazer investimento do que a gente normalmente calcula. A gente faz investimento, tem um fluxo de caixa, calcula a taxa de retorno paralelamente a uma taxa média de atratividade. Beleza? Então, vamos utilizar o Excel, vamos jogar esse valor aqui, R$ 48.727, o que eu investi. Se eu obter uma taxa interna de retorno de 6%, e não seria esse valor aqui. Então, não seria a letra A. Se eu colocar 53.450 e obter uma taxa de retorno de 4%, não seria a letra B. Se eu colocar 50.552,39 reais e obter 5% como taxa interna de retorno, seria a alternativa C a correta. Beleza? Então vamos voltar lá para o Excel. Então tá aqui, ó. Então eu vou colocar aqueles investimentos para me obter uma taxa interna de retorno de 5%. Quando eu colocar um investimento aqui de 20 mil, ele vai me dar a taxa interna de retorno. Se der 4%, não seria o valor que eu coloquei. Beleza? É um valor que vai me dar uma taxa interna de retorno de 5%. Aqui é a minha referência aqui, certo? Aqui é o meu cálculo, obter o cálculo da taxa interna de retorno nessa célula aqui. Então vamos lá, vamos colocar o primeiro valor. O primeiro valor seria 48.727,33. 48.727,33. No caso negativo, que é o investimento, me daria uma taxa interna de retorno de 6,61%. Então não seria esse valor aí, 48.727. Vamos ver outro valor aí, vamos ver esse daqui, 53.450. 53.450 e 10 centavos. 10 centavos. Lembrar que é negativo, valor negativo, né? Saindo do meu caixa, 2,63%. Então também não seria a letra B. Vamos para a letra C. Letra C é 50.552, 50.552 e quantos centavos? 39 centavos. Qual vai me dar a taxa de retorno aí? Taxa de retorno de 5%. Então, alternativa correta, letra C. Vamos só confirmar aqui as outras alternativas. 42.029. 42.029. Alternativa E. E quantos centavos? E 54 centavos. Me daria 13,47% de taxa interna de retorno, né? Como nós devemos investir, como devemos ter uma taxa interna de retorno de 5%,
Então, o último valor, 37.000, né? 37.298,41, ok? 37.298, vamos substituir aqui, ó. 37.298 e quantos centavos? E 41 centavos. E daria uma taxa interna de retorno de 19,51%. Como minha taxa interna de retorno seria 5%, ele quer saber o valor que eu devo investir para me dar essa taxa de retorno de 5%. Então, alternativa correta, letra C. Dúvidas ou sugestões, coloque aí no comentário do vídeo, beleza? Até mais, meu nome é João Batista Amaral, sou professor de matemática do canal O Bizu, beleza? Deus nos abençoe. Até mais, tchau.